Infelizmente, você deve ter visto essa semana em todos os jornais esse vídeo do pai, em plena luz do dia, agredindo o filho de 11 anos de idade. A história ela não está bem contada, mas enfim, o que as pessoas falaram na hora é que eles estavam fazendo compras, o filho de 11 anos mandou uma mensagem para o pai, algo como: e aí, meu filho, quando é que você vem? Tudo bem, não foi a melhor mensagem do mundo que supostamente aconteceu, mas aí o pai chegou furioso e de uma maneira completamente desproporcional começou a espancar uma criança de 11 anos de idade, por mais que tenha lá suas respostas atravessadas, né, de adolescente, mas ele começou a espancar e a galera acabou aproveitando que estava um carro de polícia passando e falando com o cara. Pega o seu café, sua bebida e vamos falar hoje sobre se a gente aprende por bem ou aprende por mal. E será que espancar ensina alguém a longo prazo? Vamos ver e vamos falar sobre isso hoje. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o Meu Cachorro e Eu. Mais uma vez eu estou convidando você para a gente falar um pouco dos nossos animais e como que isso reflete as nossas relações. Aí você me pergunta: ué, Cecília, mas você está comparando criança com cachorro? Tô. Calma, cada um tem seu valor, cada um tem sua importância, mas a gente não é tão diferente assim, e é por isso que eu e outros pesquisadores, a gente estuda os cachorros. É claro, eu como veterinária eu estudo pelos próprios cachorros, mas eu também quero entender como que a gente mesmo funciona. E quando a gente diz que cachorro é como se fosse uma criança de 2, 3 anos, não é bem por aí não, é só quando a gente está falando da habilidade de línguas, de aprender as palavras e tudo mais. É claro que cachorro é cachorro, criança é criança, mas sim, a gente vive junto e aí acaba que a gente tem muita coisa parecida. Na hora que a gente estuda o cachorro, a gente aprende sobre a gente. E hoje a gente vai falar sobre aprender por bem ou aprender por mal. Outra frase que as pessoas costumam falar muito, e o próprio pai, ele disse isso para as pessoas e para os policiais, é que da educação do filho cuida ele. Sim, de fato, né, a gente vive numa liberdade, numa democracia e os pais têm direito de escolher como que eles vão educar os próprios filhos, até o limite da lei. Então, na hora que a gente parte para violência física, aí não tem como a gente fingir que não está vendo o que está acontecendo. Então, a gente tem claramente uma pessoa que está passando do limite da lei. Já não é mais uma questão de opinião. E isso a gente não é só defender excessivamente ou sei lá, querendo se meter na criação. Esses limites, eles são baseados em ciência, em dados científicos e sobre o que a gente sabe de como aprender determinados métodos, se eles são bons, se eles são ruins, e aí a gente sabe o que é melhor e o que é pior. E a gente pode estudar isso com criança diretamente, o que acontece mesmo, mas a gente também pode usar os nossos animais para entender esse processo talvez de uma maneira mais rápida. Porque uma diferença muito grande, infelizmente, os nossos bichinhos, eles vivem menos do que a gente. Então a infância dos cachorros, por exemplo, é mais curta do que a nossa. Então dá para acompanhar e ver as consequências ali na prática, de se aquele animal aprendeu, se aquele indivíduo aprendeu, se ele aprendeu bem, aprendeu mal, se ele lembra, se ele tem algum trauma associado, alguma dificuldade. E olha só, comparando de novo, o que a gente pode comparar, tanto o cachorro quanto a gente aprende de uma maneira muito parecida. E quanto melhor a educação, mais fácil de lembrar, mais rápido de aprender e maior a chance daquele conhecimento se tornar algo útil para a criança e para o futuro adulto. Para ele saber aplicar um conhecimento muito específico ou para ele conseguir também, de uma maneira mais ampla, lidar com as situações, as dificuldades do dia a dia, os problemas do dia a dia. Como eu sempre gosto de mostrar gráficos aqui, né, não ficar só no blá blá blá, Cecília, você está tirando isso da sua própria cabeça, ou do famoso seu próprio não, isso é muito bem embasado. Mas antes de chegar nisso, deixa eu contar uma história que a minha professora,
doutora Cris, que eu amo de paixão, da faculdade de veterinária, ela sempre contou e sempre me chamou muita atenção esse caso. Antes de ela ser professora de veterinária, ela atendia, mas atendia em casas. E nesse momento ela conhecia um homem que ele tinha uma filhote de fila brasileiro. Para quem não sabe, fila brasileiro é um cachorro extremamente forte e grande. E ela ia lá com certa frequência para dar vacina, para fazer exames, para avaliar se a cachorra estava crescendo bem, estava sendo saudável. E nessa casa ela tinha um quintal muito grande e passavam boa parte do tempo 2 pessoas lá. O dono da casa, o cara que tinha a cachorra, e a empregada, que era uma senhora aí de meia idade, baixinha, bem a média do Brasil. Então ela não tinha fisicamente uma aparência muito grande, muito poderosa nesse sentido físico da palavra. E uma coisa que chamava a atenção dessa minha professora é como que esse cara tratava muito mal essa cachorra. É um cachorro grande e infelizmente tem muita gente que faz isso até com um cavalo, que acha que só porque é grande não sente dor e aí bate, chuta, grita, fala mal, deixa isolado, várias formas de violência. Enquanto que a empregada tratava como um cachorrinho, uma cachorrinha fofinha, tratava super bem aquela cachorra. Até que um belo dia, essa cachorra, ela chegou àquela fase que é mais ou menos para os cachorros, depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo específico sobre as idades dos cachorros e o que a gente sabe hoje em dia. Mas ela estava chegando ali no final da adolescência, começo da fase adulta, ou seja, ela já estava muito consciente, que seja consciência corporal. A gente também tem isso. Nem toda consciência é uma coisa super racional que você estudou para ter aquela consciência. São processos internos, experiência de vida do nosso corpo e a gente ganha essa consciência corporal. Ela chegou nessa fase, ali por volta dos 2, 3 anos de idade. E, novamente, essa minha professora veterinária, ela foi chamada porque a cachorra do nada surtou. Ela foi lá e o cara foi descrever para ela o que tinha acontecido de diferente. E o que aconteceu foi... Ele deu mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, estava tudo escuro no quintal, ele não quis acender as luzes, enfim. Ele foi deixar a comida para a cachorra e aí na hora que ele abaixou, a cachorra veio para ele, como vinha sempre, só que nesse momento, porque estava escuro e ele se surpreendeu com a presença dela, ele levou um susto. E aí, nesse momento, essa cachorra já grande, com 2, 3 anos de idade, já com uma consciência de que ela tinha força e ela percebeu a fragilidade dele naquele momento com medo, acabou a relação aí. Tudo o que ela tinha passado com esse cara, de todas as formas de violência que ele tinha feito com ela nunca esqueceu desse tipo de relação, porque sim, os cachorros têm as mesmas memórias que a gente, e aí quebrou o vínculo. Nunca mais essa cachorra teve uma relação saudável e natural. Ela simplesmente reagia com muita violência. Sabe aquela história de futucar a onça com a vara curta? É essa história. Ela simplesmente sempre foi provocada e com medo de que acontecesse de novo, ela resolveu partir para a violência antes de ela ser violentada de novo. Aí você me pergunta, não, mas isso daí é da raça. Fila brasileira, tudo doido, surta nessa hora, isso aí é da raça, certeza absoluta. Ela era castrada, não sei o que, não, mudança hormonal, não sei o que. Lembra da senhorinha, da empregada, pequenininha, meia idade? Nada aconteceu com ela. Essa cachorra continuou absolutamente igual, afetuosa e carinhosa com essa senhora que sempre deu carinho e afeto para ela. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, são as nossas relações, elas também são assim. A gente, às vezes, leva muito tempo, tem o canal da Dani Bogioni, Sobrevivendo na Turquia, que ela fala muito disso, né? De relações abusivas. Às vezes leva muito tempo para a gente se dar conta do que está acontecendo, para a gente ganhar energia, consciência, para poder
romper aquele vínculo. Mas na hora que a gente ganha consciência, é importante sair daquela relação que está fazendo mal pra gente. Porque senão a gente vai continuar jogando esse ping-pong. De você bate em mim, eu bato em você. Você grita comigo, eu grito com você. E analisando o comportamento dos animais, a gente também vê a mesma estrutura. Daí, antes de mostrar o gráfico, eu queria fazer só mais um comentário. Sabe uma coisa que sempre me impressiona? É assim, esse homem grande, forte, de seus 30, 40 anos, ele não tem medo, não, do futuro? Porque hoje ele é grande, ou pelo menos maior do que uma criança de 11 anos de idade. Quem nunca foi adolescente? A gente está testando os limites. A adolescência é um porre para todo mundo. Até cachorro adolescente é um porre. A gente está testando, é natural testar os limites. De vez em quando a gente dá a resposta atravessada mesmo, mas espera-se dos pais, adultos, maduros, modelo, uma repreensão racional e não espancar como esse cara fez. Obviamente que a gente não tem a história completa desse vídeo que eu passei ou de outros que a gente vê na internet, mas a violência física nunca é a resposta. É aquele bom e velho apelou, perdeu. E aí assim, eu fico pensando, esse menino de 11 anos, ele vai crescer com esse tipo de relação com o pai. Um dia ele vai ser maior e mais forte do que o pai, que por sua vez vai estar mais velho e mais fraco. Ele não tem medo de levar essa porrada de volta, não? Assim, porque a gente, na hora que a gente alimenta a violência, gera mais violência. Então eu sempre fico pensando nisso. As pessoas não têm medo, não pensam no futuro. Mas enfim, isso é um debate que infelizmente a gente vê muito, mas a gente, se você quiser comentar, pode comentar, mas a gente não vai se estender muito nessa questão não. Mas eu sempre penso nisso, de não tem medo não? Bater em cachorro, eu morro de medo, vai que o cachorro bate em mim de volta. Só que se ele me bater, vai ser uma mordida, ele é muito mais forte do que eu vou perder essa parada. Eu prefiro, sabe, roleta russa, eu prefiro não jogar esse jogo. Eu vou colocar um vídeo agora que eu já fiz há um tempinho e tá lá no meu Instagram, inclusive, que são estudos que foram feitos com cachorro, de vários métodos de treinamento, e que dizem muito sobre também os vários métodos de ensino, tanto o ensino formal quanto dentro de casa. E é bem parecido o que a gente tem com criança, com a gente e com os cachorros. Enquanto ele passa, eu vou ler só para quem estiver só ouvindo não perder. Tá? Aí o vídeo aprender por bem ou por mal, essa é a pergunta, né? Com carinho, palavras positivas e petisco, cães levam menos tempo para aprender, igual a gente. Precisam de menos repetições e lembram por mais tempo. Aí, quando comparado com técnicas negativas, como aquele colar de choque, cães aprendem menos, ficam pessimistas e aumentam a chance de agressividade. Então, aprender por bem é sempre melhor. E não é só uma achologia, são dados. Como a gente viu aí, e eu vou mostrar agora um estudo, os gráficos, comparando com esse colar de choque de as pessoas às vezes falam, mas é um choque bobinho. Sim, mas aí eu pergunto para você, você já levou choque no banheiro, no chuveiro, quando estava tomando banho? Então, se você está vendo esse vídeo, você está vivo, você não morreu por causa desse choque, né? Quer essa experiência de novo? Quer levar choque de novo? Eu tenho certeza que a resposta é um sonoro não. Não mata, não machuca, não fere a pele, nada disso, mas é extremamente desconfortável. É a mesma coisa com esse colar. Ou com criança, né? Quando a gente está ensinando uma criança, gritar com essa criança, fazer algum tipo de punição, como por exemplo isolar, chamá-la de burra. Isso não ajuda em absolutamente nada, porque a criança pode até aprender, mas ela vai ter dificuldade de memorizar esse assunto e ela vai lembrar por menos tempo. Por que ela vai ter dificuldade em memorizar esse assunto? Porque esse conteúdo que ela está aprendendo, que a criança está aprendendo, junto com o sofrimento, com o grito, com a bronca, com o tapa,
ela associa tudo junto. No nosso cérebro, a situação é tão ruim que ela não consegue dissociar. Então, lembrar daquele conteúdo é lembrar do tapa, do grito. E aí, o que o nosso cérebro faz? Via de regra, né, tanto a gente quanto o cachorro, a maioria de nós não gosta de sofrer. Aí o cérebro pega aquele sofrimento e joga lá no fundo que ninguém consegue encontrar. Então a criança, a gente, quando aprende alguma coisa na base da porrada, no aprender por mal, a gente tem dificuldade de lembrar disso no dia a dia. Aí, em vez de a gente só ficar falando, eu vou trazer o gráfico, tá aqui do ladinho, bonitinho, de um estudo que mostra isso que eu acabei de falar, de mostrar no vídeo. Vocês estão vendo esse gráfico? Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, a gente tem a barrinha azul é o primeiro dia, a barrinha vermelha é o terceiro dia e a barrinha verde é o quinto dia. No primeiro conjunto, está escrito e-colo, é quando deu o comando de sentar, e aí a gente queria ver em quantos segundos o cachorro sentava, ou seja, eu dou o comando senta, e eu vejo em quantos segundos ele faz o que eu estou pedindo para ele. Aí vocês veem que quando leva o choque para o cachorro sentar e associar a palavra sentar, ele aumenta o tempo, ou seja, ele associa aquela palavra sentar, aquela situação com um choque. Então ele não quer sentar. Você fala senta, na primeira vez ele leva um choque. Aí parece que aprendeu. Aí na segunda ele fica mais tenso. Na terceira vez, quase uma semana depois, o tempo só aumenta. Aí quando vem aí o controle 1, que é também uma técnica negativa, que é gritar com um cachorro, é a mesma coisa. Em vez de melhorar, ele piora. Ele leva mais tempo para responder, obedecer o que você está falando. Ora, quem diria isso? Pois não é que criança e adolescente é do mesmo jeito? E é muito claro, muito nítida a diferença, principalmente quando você compara a criança com o adolescente. A adolescência já é um caos. Aí um adolescente que na infância era grito, porrada, não sei o que, xingamento, na adolescência, adivinha só, ele vai piorar, que nem esse gráfico aí. No controle 2, o último ali, a gente vê que o cachorro, ele não só já de cara na barrinha azul, ele respondeu mais rápido, por quê? Porque a voz que foi usada foi uma voz mais agradável. E aí depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Se fala ou se não fala o nome do cachorro na hora que tá dando um não para ele. Vamos entender isso. Aí no terceiro dia o cachorro deu uma aumentada no tempo, mas ainda assim é menor do que os tempos dos outros negativos, né? O comando negativo, e aí no final do treinamento desse quinto dia o cachorro sentou, né, mais rápido porque ele sabia que ele ia conseguir uma coisa boa. Então o sentar estava associado a carinho, a uma voz agradável, a petisco. Ora, ele aprendeu mais rápido e melhor. Ora, quem diria, com carinho, com petisco, ele aprendeu mais rápido e melhor. Daí esse gráfico que eu estou colocando agora é um número de repetições. Então, de novo, né, no primeiro conjunto a gente está vendo dia 1, dia 3 e dia 5, né, o dia 1 azul, dia 3 vermelho, dia 5 verde, e para aquele comando associado ao choque. No segundo grupo, nesse do meio aí, o controle 1, o comando associado a grito, e o terceiro, o comando associado, né, todos eles têm o mesmo comando, mas associado a petisco, carinho e uma voz mais agradável. E o número de repetições é gritante, ou seja, quanto melhor você ensinar, quanto mais positivo for. E lembrando, é positivo, não é permissivo. O cachorro não é para fazer tudo, a criança não é para fazer tudo. Você está lá como adulto, maduro, responsável. Você está lá para guiar. É como se fosse um grande motorista da vida dessa criança, desse cachorro, desse indivíduo que está em formação. Então, se você for rude, no mínimo, ou violento, você vai piorar, porque se você já estava com raiva, agora você vai ficar com 10 mil vezes raiva, porque você vai ter que repetir 1000 vezes a mesma coisa.
Tá aí o gráfico, né? Não é literalmente, mas a gente tem que repetir 1000 vezes. Porque, de novo, eu levo um trauma, eu não gostei daquela situação, tudo que está envolvido com aquela situação, eu jogo lá na caixinha e até achar de novo, já passou um tempão. Quando a gente está numa situação positiva, de novo, é diferente de permissivo, não é para deixar tudo, é para orientar, mas de uma forma positiva, não é essa banda ao voo, como se diz no Nordeste, do que hoje em dia na internet virou essa educação, essa interpretação errada do que é educação positiva. Aí a gente vê que o número de repetições é 1 ou 0. Só de fazer o comando, o cachorro já faz o que tem que fazer, porque ele já aprendeu. Então tá aí em gráficos, em números, por que é melhor aprender por bem do que aprender por mal. Isso quer dizer que a gente virou um anjo, um santo, a gente nunca vai perder a paciência? Não. Mas quando você perceber que você não está num dia bom, independente do que está acontecendo, lembra aquela história da Super Nanny, do cantinho da criança? Ou você deixa a criança, o cachorro ali de lado, ou você sai daquela situação. Vai para a cozinha, vai tomar água, vai fazer outra coisa, porque você sabe que você não vai conseguir lidar com aquela situação naquele momento. E se você fizer alguma coisa, você vai meter os pés pelas mãos e você vai fazer com que esse indivíduo em desenvolvimento tenha uma experiência muito negativa, e eu tenho certeza que toda vez que a gente se irrita muito e que a gente... Bom, eu nunca cheguei a caso de violência física, mas enfim, a gente não se sente bem. Então, todo mundo sai mal na história, e naquele momento e a longo prazo. Por mais que gritar possa trazer um alívio, mas é um alívio tão imediato que será mesmo que vale a pena? E aí eu volto para aquele questionamento que eu tinha feito no começo. Será mesmo que você quer alimentar essa bomba relógio dentro de casa? Eu teria medo, eu tenho medo, eu não faria isso. E aí, qual que é a sua opinião? Você realmente acredita que dar uns belos tapas resolve alguma coisa? Talvez na hora você tenha ali criado uma relação de medo, mas um dia essa situação pode se voltar contra você, e isso não é muito legal mesmo. Até se você pensar só em você mesmo. Você acha que a educação tem que ser assim totalmente a cargo dos pais, mesmo sabendo que tem pais completamente destemperados? Bom, deixa um comentário aqui, vamos continuar essa conversa. Como sempre, se inscreve, dá um like, compartilha para a gente conversar mais sobre esse tema e continuar vendo, através dos cachorros, dos gatos, muito do que a gente mesmo é e como que a gente pode melhorar no nosso dia a dia. É isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!